Fala, galera olímpica! Beleza? Bom, vem comigo para mais um vídeo da série Rumo ao Ouro, dessa vez a 2.0, né? Porque a gente está voltando a fazer ela, a Rumo ao Ouro Canguru 2020. Bora lá! Bom, e a gente vai ver progressões geométricas, abreviada carinhosamente por PG, né? Apenas para os íntimos, certo? Bom, eu já vou logo adiantando que essa não é uma aula super, ultra, mega básica, tá? Claro, eu vou passar pelos conceitos importantes, os conceitos fundamentais, mas eu me sentiria mais confortável se você já tivesse acostumado com essa ideia de PG e também PA, né, que é um assunto que deveria vir antes desse, mas até por conta do tempo e por não cair tanto assim na Canguru, mas seja um assunto muito importante, você também deveria estudar, certo? PA, PG, eu gostaria que você já tivesse familiarizado com isso, porque lembrando, essa é uma aula olímpica, focando, claro, o ouro na Canguru. Então não vai ser uma aula super, ultra, mega fácil, basicona do zero. Não, eu vou vir aqui para aprofundar, para trazer o conceito, o bizu, o macete, a ideia, chame como você quiser, olímpica para você, beleza? Então vem comigo, vamos fazer, claro, aqui bem tranquilo, bem sussa, a definição da nossa progressão geométrica, né? O que é uma progressão geométrica, para você relembrar? Bom, progressão geométrica nada mais é, nada menos que é uma sequência de números, certo? Só que, diferente de uma sequência, digamos assim, aleatória, sei lá, 1, 4, 85, 90, 80 e menos 1, certo? Raiz de 3, pi, continua assim aleatoriamente, números que vieram na minha cabeça, a progressão geométrica tem uma regrinha. Olha só para esse caso aqui, que é um caso assim super clássico, super simples. 3, 9, 27, 81 e continua. Sacou a ideia? Bom, claro, né, porque você não é idiota e está aqui embaixo. Bom, o primeiro termo é 3 elevado à primeira. O segundo termo, 3 ao quadrado. O terceiro, 3 ao cubo. O quarto, 3 à quarta. E por assim adiante, né? Lembrando que aqui eu fiz com números inteiros, né, mas não necessariamente. E a gente tem essa coisa aqui, essa fórmula monstruosa, que eu vou ser bem sincero, eu demorei muito para conseguir memorizar ela. E memorizei mais por exaustão mesmo, sabe? De tanto usar ela em Olimpíada. Mas, a princípio, eu gosto muito de demonstrar as fórmulas, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que, assim, eu com fórmula, só demonstrando que eu utilizo. Se eu não sei demonstrar, não é para utilizar, certo? Porque é demonstrando que a gente de fato aprende a matemática, tá? Então vamos demonstrar essa forma que é bem de boa. Se liga. Bom, imagina que a gente tem o nosso primeiro termo, que a gente vai chamar de A1, tá? Algumas pessoas também chamam de A0. Isso vai mudar um pouquinho a nossa forma, mas eu já vou te mostrar isso, que é assim, você aprendendo a deduzir essa forma, claro que você vai tirar isso de letra, porque vai vir bem naturalmente, né? Bem lógico mesmo, tá? Nosso primeiro termo a gente vai chamar de A1, certo? A nossa sequência vai ser essa aqui, ó. A1, A2, A3, A4, vou fazer até o A5, certo? E continua, beleza? Algumas pessoas podem também chamar de A0, A1, A2, tá? Isso é só uma anotação mesmo, e vocês vão ver que assim, isso muda um pouquinho, bem pouquinho mesmo a forma, tá? Mas vocês vão, aprendendo a demonstrar a forma, vocês vão tirar isso de letra bem facilmente, tá? Porque é só lógica mesmo, tá? Então essa vai ser a nossa sequência, e a gente vai dizer que, sei lá, A1, ele vai ser igual de fato a 1, certo? Mas lembrando que como isso aqui é uma progressão geométrica, né? E aí, de novo, né? Pessoal, eu preciso que vocês já estejam familiarizados, agora acertei, com o conceito de PG, tá? Eu não vou explicar tudo, tintim por tintim, das coisas mais básicas, mais, digamos assim, triviais, certo? Porque essa é uma aula olímpica, que se não vai ser uma aula assim de 1 hora e ainda tem que fazer exercício da Canguru, certo? Então qual que é a nossa regra, digamos assim, né? Todos os termos de uma PG, eles têm uma razão constante. Eles têm uma razão constante que a gente apelida carinhosamente de quê? Tá? Bernardo, eu posso chamar ela de bolinha? Posso. Posso chamar ela de R? Posso chamar ela de T? Posso falar que, sei lá, isso aqui é um número φ? Posso. Você pode chamar ela do que quiser, né? Lembrando que notação realmente não é uma coisa muito importante, assim, quando a gente está falando de matemática. Desde que, é claro, você deixe tudo bem claro, não tenha ambiguidade, não tenha, assim, nenhuma imprecisão. Se você deixar tudo bem claro, você pode chamar do que quiser, né? É igual o nome de variável. Tem que ser x? Não, pode ser y, pode ser z, pode ser alfa, beta, gama, pi, tanto faz, certo? Então aqui, normalmente a gente chama de Q, mas também é bem comum também chamar de R, de razão, né? Esse Q vem de quociente, né? Que lembra de divisão. Porque sempre que a gente vê um termo com outro, eles têm uma razão constante, né? Esse cara aqui também, ó, Q. Esse cara daqui para cá também Q, né? Eu poderia dizer, né, que A1 dividido por A2 sempre vai dar uma razão constante, né? Que vai ser igual, nesse caso, 1 dividido por Q, né? Ou então o contrário, né? A2 dividido por A1 sempre vai dar Q. E eu posso dizer isso aqui de uma maneira um pouco mais precisa, e agora a gente começa a ver um pouco de notação e tal, né? Que para AI sobre AI mais 1, isso aqui sempre vai ser igual a 1
sobre Q, né? Essa seria uma definição um pouco mais formal do que seria uma PG, né? Aqui a gente poderia ainda completar para deixar bem pouco ambíguo, né? Bem completo para qualquer número i maior ou igual a 1 e menor ou igual a, digamos assim, n, né? Digamos que a nossa sequência vá até a n, certo? Mas isso aqui é só uma formalização bem, assim, eu diria, bem estritamente matemática, tá? Para quem está estudando para uma prova um pouco mais pesada, como a OBM, algumas estaduais, a cearense ou então a paulista, vai ter que se deparar com isso, mas é bem de boa, tá? Se você for passo a passo e tentar ir olhando, claro que tem alguns símbolos como esse aqui, né? Tem algumas coisas meio estranhas como essa aqui, esse uso do i aí, vocês vão ver bem comum, tá? Mas a princípio é só um índice, tá? É bem tranquilo. Isso aqui significa para qualquer um, tá? Para qualquer i, no caso. É bem tranquilo, é só ir com calma, tá? Mas realmente não é muito necessário toda essa formalização aqui para canguru, né? Até porque é uma prova alternativa, não é uma prova dissertativa, então você não vai ter que fazer essas formalizações, né? Não por sua parte. Tá, mas qual que é a ideia aqui, né? Vamos continuar escrevendo. Então o A2 ele vai ser necessariamente igual a 1 vezes Q. E o A3 vai ser igual a 2 vezes Q. E por assim adiante, né? Não vou fazer o resto dos casos porque é bem trivial, certo? Agora vem comigo para cá. Vamos tentar deduzir essa forma, tá? Se liga, A1 é igual de fato a A1. Ok, não me diz muita coisa, né? O A2, ele é igual ao quê? A Q vezes A2. Opa, A1. Certo? Não me diz muita coisa, aqui ainda está parecendo muito com aqui, né? O A3, olha para cá. Eu falei que o A3 ele é igual a 2 vezes Q, né? Só que a gente já conhece o valor de A2, não é? Olha aqui, a gente já conhece. Então a gente vai substituir. Olha como vai ficar. Vai ficar A2 vezes Q. Só que o A2 é o quê? O A2 é isso aqui, né? Então a gente pode substituir, vai ficar como? Vou até botar entre parênteses. A1 vezes Q vezes Q. Que é igual a A1 vezes Q ao quadrado. Se você ainda não tinha visto essa prova, é uma coisa bem elementar mesmo. A maioria das aulas já começa fazendo isso aqui. Deixa eu apagar só para, né, não confundir. Mas a maioria das provas, ou então a maioria das aulas de professores aí já começam deduzindo isso aqui. É bem elementar mesmo, né? Que se você continuar, você vai ver que, por exemplo, no caso do A4, você já tem o valor de aqui, né, do A3, que é esse aqui, né? Então se a gente botasse o A4, olha como ia ficar. Bom, essa setinha aqui eu gosto sempre de usar ela, provavelmente vocês já viram em outros vídeos, mas ela significa implica, tá? É só notação mesmo, matemática, tá? Com o tempo vocês vão se acostumando com isso. Lembrando, pessoal de OBMAP, Canguru, não precisa se preocupar tanto com isso, tá? É mais comum mesmo você notar essas coisas em provas um pouco de um nível um pouco mais alto, né? Principalmente dissertativas, como OBM, IMO, né? E por assim diante. Mas olha só, a gente tem aqui o A4, que a gente definiu dessa maneira aqui, né? De recorrência bem simples, né? Com o termo anterior. A3 vezes Q, certo? E como a gente viu a mesma lógica aqui, a gente tem que o A4 vai ser igual, né, a 1 vezes Q ao cubo, né? Aqui já costa a sua mão para você generalizar, né? E você vai perceber que, de fato, a gente sempre está pegando esse índice aqui, né, jogando para o expoente Q, que é a nossa razão, né, e dividindo uma unidade, né? E esse A1 permanece constante, que foi o que eu escrevi aqui, né? Aquela coisa que eu tinha falado de chamar esse cara de A0, ele só vai mudar um pouquinho a fórmula, porque olha o seguinte. Nesse caso aqui é bem simples aí, você pode continuar caso você tenha alguma dúvida que você vai notar esse padrão, tá? Inclusive, eu recomendo que você continue esse padrão aí e tente fazer, em vez de chamar esse cara de A0 primeiro, chame de A3 aí, que você vai perceber um padrão bem interessante. E eu acho que não vou nem contar, mas eu vou só dar uma dica aí para caso vocês tenham a curiosidade de fazer. É uma propriedade bem legal, não direi que assim é muito útil na hora da prova, mas é assim, se você entendeu isso aqui, você entende bem, quer dizer que você entendeu muito bem a demonstração dessa forma, né? Mas fazendo com A0 aqui, você vai perceber uma leve mudança nesse cara aqui. Opa, aqui, nesse cara aqui, né? E começando com A3 aqui, você vai perceber também que esse carinha aqui vai mudar. E você vai começar a perceber um padrão bem legal. Bom, mas tudo isso que eu falei foi só por completude mesmo, para deixar o vídeo bem completo e fazer uma breve revisão aí com vocês, certo? Eu acredito que a maioria das pessoas já sabia essa forma, já sabia mais ou menos como demonstrar, né? Mas fica aí sempre bom demonstrar mais uma vez, agora está registrado, né? E vamos falar sobre a soma dos termos de uma progressão geométrica. Cara, isso é simplesmente incrível. Vai dar uma forma feia pra caramba, mas eu gosto muito da ideia dessa soma. Se liga, a forma mais legal para demonstrar isso é por meio de um exemplo. Olha só, imagina que a gente tem aquela nossa progressão já manjada, né? 3,
3 ao quadrado, 3 ao cubo e 3 à quarta, certo? A gente quer saber a soma desses caras, né? Então, em vez de vírgula aqui, né, eu vou botar um maisinho, porque a gente quer somar esses caras aqui, né? Lembrando que aqui eu estou fazendo sempre com a mesma coisa, né? Nesse caso, eu diria que o nosso A1, ou A0, chame como você quiser, né? É igual a 3, e o nosso Q também é igual a 3, né? Isso é um caso bem particular, você vai ter esses expoentes, né? Mas a gente podia também ter a seguinte situação, né? Sei lá, 2 vezes 3 mais 2 ao quadrado vezes 3 mais 2 ao cubo vezes 3 e continua, né? Mas a gente vai fazer com esse caso aqui simples, tá? Só para a gente poder deduzir uma coisa bem legal sobre essa soma, né? Ok, observe que a gente tem essa soma aqui, certo? Bom, você pode calcular ela na mão, só que a gente quer uma fórmula, né? Até porque se eu fosse continuar isso aqui com números um pouquinho maiores, é bem óbvio que esse número aqui, né, principalmente os termos, os últimos termos, vão subir rapidamente, né? Aqui mesmo, se eu colocasse mais um, você tem que fazer 81 vezes 3, e se eu botasse mais um termo, você tem que fazer esse número aí, e assim, vai ser um número cada vez maior, né? E você vai ter que calcular de várias maneiras. E para quem já estudou um pouco de PA, já viu uma forma bem inteligente de somar os números numa progressão aritmética, né? E como a gente está falando de progressões aí, né, uma geométrica, outra aritmética, eu acho que é bastante assim, natural a gente pensar numa fórmula ou em algum jeito, ou supor que existe de fato alguma forma da gente somar esses caras aqui sem ter que fazer muita conta, né? Bom, e de fato existe. Olha só que legal. A gente pode chamar esse cara, como a gente não sabe qual é essa soma, tá? De novo, você pode fazer ela no braço? Pode fazer ela no braço. Mas eu já falei várias vezes, aluno olímpico odeia fazer conta, tá? Então vamos deixar para fazer o mínimo possível de conta. Então se liga, a gente pode vir aqui e, como a gente quer calcular esse cara, a gente vai ser preguiçoso de chamar ele de S de soma, tá? Não confunda, por favor, meu S com 5, eu sei que parece muito, mas isso aqui é um S de soma, beleza? Lembrando que você podia chamar isso aqui de X, Y, Z, Pi, enfim, chame do que você quiser, certo? E olha só a nossa ideia. Olha só essa outra sequência. Bom, aqui, para quem tá vendo, ela parece muito com essa sequência aqui de cima, né? E para quem já estudou um pouco mais de matemática, né, já viu bastante matemática olímpica, sabe que nada é por acaso, né? Sempre que alguém faz uma escolha mágica que aparentemente mata o problema, nunca é de fato mágica, sempre tem um porquê atrás. E essa é a minha intenção nesses vídeos, né? Sempre mostrar, deixar de forma bem clara que às vezes no meio da solução não fica, né? O porquê dessas coisas mágicas aparecerem, né? Essas fórmulas, essas identidades mágicas, essas retas, assim, que saem do nada, mágicas, aparecem e resolvem o problema. Eu gosto sempre de explicar o porquê, né? Então, olha só que legal essa sequência. Porque ela assim, claramente ela se parece muito com essa sequência aqui de cima, né? A única diferença é que se você for bem cauteloso na hora que você for estudar ela, olha só que legal. Cada termo dessa sequência aqui de cima, ela está multiplicado pela razão 3, né? Pelo nosso Qzinho, que é igual a 3 nesse caso, né? Então, olha só. 3 a primeira vezes 3 fica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 3 fica 3 ao cubo. E assim em diante. Nosso último termo, 3 à quarta, fica 3 à quinta. Então, olha só. E os cachorros começaram a latir. Enfim, olha só como a gente pode chamar esse cara, então. Concorda que a gente pode chamar esse cara de 3S? Porque foi justamente o que a gente fez. A gente pegou toda essa sequência, né? Ó, toda essa sequência e multiplicou por 3, ó. Aqui fica 3S e aqui fica 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 3 à quarta, 3 à quinta, certo? Então isso aqui é igual a 3S precisamente, tá? Bom, e só fazendo um breve comentário, eu não acho que é uma demonstração trivial, mas eu acho que quando você conhece essa demonstração, outras demonstrações similares, né, essa ideia de você pegar essa sequência e multiplicar aí, acaba ficando bem mais natural, tá? Então essa é um bom motivo para a gente estudar a demonstração, tá? Bom, mas vem comigo. O que a gente vai fazer agora? Como a gente tem termos bem parecidos aqui, uma coisa muito legal que a gente pode fazer é subtrair essas duas sequências, né? Então olha só como a gente vai ficar. A gente multiplica todo esse cara aqui por menos 1, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 3 ao cubo, menos 3 à quarta, que é igual a menos S, certo? Olha só, quando a gente soma esse cara com esse, a gente vai ter o quê? Esse cara morre com esse cara morre com esse cara morre com esse, sobra esses dois, né? Então a gente vai ter o quê? Somando esses, a gente vai ter 3S menos S é igual a 2S. Concorda? Certo. Que vai ser igual, olha quem ficou aqui. Menos 3 e 3 à quinta, né? Então vai ficar menos 3 mais 3 à quinta, né?
Cara, agora a gente consegue calcular o nosso S. Por quê? Passa esse 2 dividindo, a gente tem que o S é igual a 3. Vamos botar esse 3 em evidência? Vamos lá. 3 vezes 3 a quarta menos 1 dividido por 2. Bom, aqui a gente fez um exemplo numérico, primeiro, claro. E esses exemplos numéricos são bem importantes, tá? Uma coisa bem importante que eu acabei não falando é porque eu estou usando o número 3, tá? O número 2 ele consegue te enganar de uma maneira assim muito fácil. Porque, por exemplo, os primeiros números de uma progressão aritmética e geométrica com ambas as razões 2 e ambos os números iniciais 2 vão ser iguais, certo? Então, por exemplo, 2 e 2 ao quadrado vai dar 2 e 4, certo? Se eu tiver 2 e 2 mais 2, eu também vou ter 2 e 4, certo? Então, assim, é muito fácil se enganar quando a gente utiliza o número 2. Por isso que, normalmente, quando você for fazer algum caso inicial, ou então o caso número 2, ele é legal, mas você tem que ter atenção, mas normalmente o caso com 3, ele costuma ser um pouco mais fácil de você trabalhar, porque você não fica com tantas falsas impressões, né? Às vezes você tem um n-1, alguma coisa assim, que pode dar um número 1 e você acaba perdendo algum termo, tá? Aqui vai ficar bem evidente. Por quê? A gente fez essa coisa com 3, né? E a gente teve essa carinha aqui. Vamos então tentar fazer com... Eu aconselho que você tenta fazer com outro número, pode ser 4, 5. Tenta fazer com π, tá? Tenta fazer π ao quadrado, π ao cubo, π à quarta, π à quinta. Tenta fazer da mesma maneira, você vai perceber um padrão bem interessante. E agora a gente vai generalizar. Bom, como a tinta preta tá acabando, no piloto preto, eu vou fazer de azul mesmo, tá? Então imagine que a gente tem a seguinte sequência. A1, A2, A3, vamos fazer só... pode ser A4, até A4, vamos fazer até A5, certo? E a gente quer a soma desses caras. Lembra daquela fórmula geral que a gente viu, né? Vamos tentar escrever essa fórmula geral aí, né? Para cada um dos termos, né? Porque vai facilitar a gente manipular eles, certo? Então a gente vai ter alguma coisa mais ou menos assim. A1 mais A1 vezes Q, a primeira, certo? Mais A1 vezes Q ao quadrado, mais... E de novo a gente vai chamar essa soma aqui de S, certo? Bom, a gente já fez um caso, então imagino que a ideia esteja bem fresca na memória de vocês. O que a gente vai fazer? Exatamente, vai multiplicar tudo isso aqui por Q. E a gente vai ter o seguinte. A1 vezes Q mais... Certo? Então, além da minha clara, assim, inacapacidade para escrever numa linha reta, olhando desse ângulo aqui, fica tudo muito estranho, certo? O que a gente pode perceber aqui é que a gente está repetindo o mesmo processo com o número 3, né? Só que a gente vai tentar generalizar, né, com termos genéricos aí para a gente de fato fazer uma forma, beleza? Então, olha só, na mesma coisa, se a gente subtrair essa equação dessa, né, fazer essa aqui menos essa, ou essa aqui menos essa, nossa, sempre me confundo com isso, mas sim, se a gente fizer Q vezes S menos S, o que a gente vai ter? A gente vai ter o cancelamento desse cara aqui com esse, cancelamento desse com esse, esse com esse, esse com esse, e vai sobrar justamente esses dois caras à ponta, né? O que a gente vai ter aqui? Né? A gente vai ter o seguinte, Q vezes S menos S, põe o S em evidência, né? Vai ficar S vezes Q menos 1, tranquilo? Lembrando, é sempre bom você estar com um papel aí do seu lado enquanto você assiste esse vídeo, para você poder rascunhando junto comigo, né? Às vezes eu falo uma coisa um pouco rápido demais, é legal você escrever e pausar o vídeo para poder pensar, né? Então se liga, isso aqui vai ser igual justamente ao quê? A1, né? Lembrando que isso aqui está negativo, né? Porque a gente subtraiu desse cara, né? Com A1 menos Q, né? A1 a gente pode botar em evidência, né? Porque tem A1 aqui e um A1 aqui, a gente vai ficar com A1 vezes Q, a quinta menos 1. Certo? Só que a gente quer o S, não é? Então a gente passa essa parcela aqui dividindo. S é igual a A1 vezes Q elevado à quinta menos 1. Opa, Q à quinta menos 1 dividido por Q menos 1. Bom, eu vou deixar aí para vocês fazerem o caso de N, tá? Quando a gente vê, em vez de só A1 até a quarta, a gente for fazer até N. Mas, acho que já é bastante evidente, se a gente for somar N termos, né, que a gente tem 5 termos, né, a gente vai ter exatamente a nossa soma sendo como? A1, que é o primeiro termo, vezes Q elevado a N, menos 1, dividido por Q menos 1, tá? Aqui já fica bem evidente porque eu não escolhi aquele primeiro caso como sendo 2, né? Usando aquela progressão de 2, 2, 4, 8 e por assim diante, né? Porque esse termo aqui, como a razão é 2, ia ficar 1, ia desaparecer, ia dar a falsa sensação que é só esse cara de cima aqui, né?
repara bem que a gente está com uma forma que satisfaz esse caso aqui que a gente viu, né? É a generalização, tá? Isso vai ser bem importante para a questão que a gente vai fazer agora. Então se liga, olha o que a questão está falando. Seja A soma de todos os divisores positivos de 1024 e B, o produto de todos os divisores positivos de 1024. Qual das igualdades a seguir é verdadeira? E aí você tem várias opções aí bem cabulosas, né? Por exemplo, olha A menos 1 elevado à quinta é igual a B. E você tem a opção B também, A mais 1 elevado à quinta é igual a B. Enfim, você tem várias opções aí e parecem todas elas ser bem cabulosas, mas a gente vai ver que nem todas são. Bom, e como de costume, aqui está nosso resuminho da questão. E vocês podem ver que é bem resuminho mesmo. Eu diria que assim, o ideal dessa questão seria que se você grifasse mesmo, sublinhasse, igual eu fiz aqui, né, no enunciado mesmo, para você não perder tempo escrevendo, porque é bem de boa mesmo, é um enunciado bem enxuto. Essa é uma questão de teoria dos números aí, com um pouquinho de álgebra, e normalmente esses enunciados dessas matérias aí são bem enxutos mesmo, eu diria que são bem compactos, eu gosto bastante deles, certo? Então aqui a gente tem os dois principais elementos da nossa questão, né? Que A é a soma, tá? Isso é bem importante, não confunda, soma dos divisores de 1024, e B é o produto dos divisores de 1024. Bom, a primeira coisa, o primeiro macete, o primeiro bizu, é que quando você quando assim, você escutar, você ler, assim, alguém te falou, enfim, quando você vê a palavra divisores, a primeira coisa que você vai fazer é pensar, divisores de quem? Bom, nesse caso a gente está falando de divisores de 1024. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Cara, ouviu divisores? Fatoração em primos, beleza? Isso é bizu, isso é macete, tem que estar na veia, tranquilo? Então, ouviu divisores, pensa logo, assim, direto em divisores de quem? Ah, vou fazer a fatoração, tranquilo? Porque isso sempre te acarreta, dados muito úteis, certo? Nesse caso aqui, olha só que interessante, olha só que coisa bisurada. 1024 é exatamente igual ao quê? Exatamente igual a 2... E acabou minha caneta. Sério? Isso aqui é muito, mas muito importante, tá? Claro, você pode fazer logo a fatoração, você vai ver que sempre vai ser divisível por 2, tá? Mas é ideal que você reconheça pelo menos os números dessa forma 2 elevado a n, né? Até o 2 elevado a 10, tá? São bem comuns, então é bem, assim, você vai fazer muitos exercícios de Olimpíada, você acaba decorando, meio que decorando esses primeiros números, né? 2 é a primeira, 2 é a segunda, 2 é a terceira, 2 é a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, até o 10 aí já é bem comum, né? Depois disso, nem tanto, tá? Mas, assim, pra quem já tá treinado e tempo é uma coisa muito essencial, na Canguru tem que bater o olho em 1024 e falar 2 a 10, tá? Então, pra quem não tinha se ligado, agora se ligou, 1024 é justamente igual a 2 a 10. Isso é muito importante. Por quê? Perceba que quem são os divisores de 2 a 10, tá? Esquece o 1024, vamos falar de 2 a 10. Bom, como a fatoração em primos desse cara é justamente 2 a 10, tá? Então, os únicos divisores desse cara tem que ser divisores necessariamente de 2, certo? Então, olha só, quem são os divisores de 1024? Vai ser 2 elevado a 0, né? Que também é conhecido como 1. 2 elevado à primeira, 2 elevado à segunda, 2 elevado à terceira, 2 elevado à quarta, 2 elevado à quinta, 2 elevado certo? Bom, se você conhece um pouquinho de propriedade de potências, isso aqui é bem óbvio, né? Todos esses caras aqui dividem, de fato, dividem esse cara, né? Quem conhece um pouco mais de teoria dos números, né? Principalmente com a parte de divisibilidade, que é bem essencial, eu gosto bastante. Tem algumas questões da Canguru que eu provavelmente vou trazer também sobre divisibilidade, a gente vai abordar um pouquinho mais específico nesses vídeos aí, né? Mas a princípio aqui é bastante trivial que esses são os divisores de 2 a 10, né? Pra quem já conhece um pouquinho de divisibilidade, vai falar, pode até justificar, né? Ah, porque esse 2 aí é primo e tal, não sei o que lá, né? Então tem várias propriedades bem legais aí, né? Mas se liga, uma vez que a gente já conhece os divisores desse cara, né? E por ser uma potência de 2, né? É bem trivial a gente achar esses caras, né? A gente já consegue saber a soma e a gente já consegue saber o produto. Bernardo, como é que a gente sabe a soma desse cara? Bom, a aula é sobre PG e eu já te demonstrei a forma de como somar uma PG. Olha ela aqui em cima. E olha isso aqui, é justamente uma PG. Olha só, 2 é a primeira, 2 ao quadrado, 2 é a terceira. A minha razão é justamente 2, ó. Multipliquei por 2, multipliquei por 2, multipliquei por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, enfim. Então, somar esses caras é bem simples. A gente vai jogar só na fórmula, tá? Lembrando que aqui, eu sempre recomendo você não fazer só, vou jogar só na fórmula, tá? Sempre entender o porquê dela, tá? Mas como isso aqui é um exercício da Canguru, e Canguru, assim, é bom você pegar, assim, bastante velocidade, eu diria que, assim, antes de começar a Canguru, deduz a fórmula, vai? Lembra dela, pelo menos pra ficar na memória, pra você, caso veja alguma questão assim, né, você fazer um pouco mais rápido, tá? Mas em qualquer outra prova, eu recomendo que você saiba o que você esteja fazendo e deduza a fórmula, tá? Pra evitar que você erre, tranquilo?
Então, jogando na forma que a gente já demonstrou nesse vídeo, né? Como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar com o nosso A1, que no caso é 2 elevado a 0, né? Também conhecido como 1, certo? Então a gente vai ficar aqui a nossa A, certo? Que o nosso A, que é justamente a soma desses caras, que é a soma de uma PG, vai ser igual a 1, certo? Que é o nosso A1 vezes Q, que no caso é 2, né? Sempre está multiplicando por 2. 2 elevado a quem? Quais aqui tem uma pegadinha, né? A gente está somando quantos termos de uma sequência? Está somando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Tá? A gente está somando 11 caras. Daqui até aqui tem 10. Daqui, mas esse 2 elevado a 0, né? Tem 11 caras. Então a gente tem 2 elevado a 11 menos 1. Aqui é bem legal, né? Porque a nossa razão é 2, então vai ficar 2 menos 1, que é igual a mesma coisa que 1, né? Então a gente pode até excluir esse cara aqui todo de baixo, porque não faz diferença. Tranquilo? Bom, esse 1 também não faz diferença, né? Então a gente já descobriu que o nosso A vai ser 2 elevado a 11 menos 1. E é assim, muita gente já pode coçar a mão para fazer conta. Não, vou fazer conta, não sei o que lá, vou ficar multiplicando 2 e 2. Calma, não precisa. Primeiro você já sabe que 1024 é igual a 2 é décima, você só tem que multiplicar por 2 e subtrair 1. Mas antes de fazer conta, relaxa, vamos ver o B e depois a gente deixa a conta para o final, tá? Então vamos ver o B. O B a gente quer justamente o produto dos divisores de 1024, tá? Aqui, eu não vou usar a forma, tá, da PA, também dá, tá? Esse é um exercício bem bonito, porque se você sabe propriedade de potência, sabe que quando a gente multiplica duas potências de mesma base, ou melhor, dois números, né, de mesma base, a gente pode somar os expoentes, certo? Aqui a gente teria uma PA, né, uma progressão aritmética, a soma dela de 0 até 10, tá? É bem legal, mas aqui eu acho que dá para fazer na mão, e se você fizer essa conta aí, você vai obter o seguinte resultado. Vai ficar bem evidente que B é igual a 2 elevado a 55, tá? Na verdade, essa soma de 1 até 10 aqui é bem conhecida, né? A Gauss, né, um matemático bem importante, começou fazendo ela, né? Claro que a história fala de 1 até 100, tal, mas é bem legal. Recomendo que, se caso você nunca tenha visto soma de Gauss, aí é um método bem interessante para somar, né? Basicamente, você pega esse primeiro cara com esse último, né? É que esse zero aqui nem vai fazer tanta diferença, né? Lembrando que a gente está multiplicando, tá? A gente está falando do B, só que como são potências aqui de mesma base, a gente só soma expoente. Tranquilo? Então esse cara no zero aqui não vai fazer nada, certo? Então a gente conclui que o B é igual a 2 elevado a 55. Agora o que a gente vai fazer? Vai fazer conta? Não, pelo amor de Deus, né? Você não vai fazer 2 elevado a 55, isso vai dar um número muito, mas muito gigante mesmo, né? Então a gente não vai fazer conta, a gente vai olhar para as alternativas. Vamos lá. Então aqui estão as alternativas, e olha só, a gente tem... Eu acho que assim, para quem já está olhando para isso aqui, né, a gente pode até apagar esse 1 aqui, certo? Olha bem para esse cara, eu já botei até em parênteses aqui para deixar bem destacado, né? A gente fica tentado já a descartar todas essas alternativas aqui, né? Porque não está aparecendo exatamente um parênteses, né? Olha só, se a gente tivesse A elevado a quinta é igual a B, bom, é bem estranho isso, né? Porque tem um parêntese e quem já fez assim, qualquer coisa com binomial de Newton, né? Uma coisa do tipo x mais y elevado a n, vê que isso aqui fica uma coisa assim bem feia e é bem óbvio, né? Até, por exemplo, o caso de n igual a 2, né? Isso aqui vai dar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, né? Não vai dar 2 elevado a 55, né? A gente já pode suspeitar que essa não está muito agradável, né? Talvez seja, mas não está muito agradável, né? Deixa ela por último. Então, essa aqui a gente já descarta. Bom, a mesma coisa vale para essas duas, né? Como esse A quinta é tão feio, né? Porque o A, ele é um cara, só que tem um menos aqui, né? Se fosse só 2 elevado a 11, aí tudo bem, né? A gente poderia até brincar com ele, mas esse menos 1 aqui atrapalha a gente, então não é muito legal. Vamos descartar esses caras aqui só por enquanto, né? Talvez eles sejam certos, não sei, né? Mas a gente volta para eles depois se esses dois aqui não forem promissores, certo? Vamos olhar o A. O A fala que A menos 1 elevado a quinta é igual a B. Só que A menos 1 é justamente 2 elevado a 11 menos 2. Ah, dá para botar 2 em evidência? Dá, só que vai ficar continuando uma coisa feia, né? Vai ficar 2 elevado a 2 elevado... Opa! 2 elevado a 2 a décima menos 1. E de novo, a gente tem esse menos 1 aqui com B. Ah, não parece fazer muito sentido, né? Por mais que eu já tenha gostado um pouco mais desse a quinta. Só que, olha só, esse aqui é bem legal. Por quê? Ele mata esse menos 1 que estava incomodando a gente. Olha só como é que vai ficar. A mais 1 é justamente 2 elevado a 11 menos 1, né? Isso aqui é A. Mais 1 mata esse cara, certo? Morreu aquela coisa que estava incomodando a gente. Bom, isso aqui, a quinta, vai ficar justamente 2 elevado a 11 elevado a quinta, que é justamente igual, vamos fazer essa conta, 2 elevado a 55. Ah, bateu! Então nossa resposta é B.
Bom, percebam que essa questão 21, então é a primeira questão difícil da prova e já vale 5 pontos, tá? Inclusive esse é o gabarito, tá, pessoal? Me falem aí o que vocês acharam dela nos comentários. Eu sei que o vídeo ficou bem grande, mas, pô, vale um joinha, vai. Vale também uma inscrição, pô. Eu deduzi duas fórmulas pra vocês, né? Uma de recorrência da PG e outra da soma. E resolvi ainda uma questão da canguru, hein? Uma questão difícil. Primeira questão das difíceis. Bom, eu acho uma questão bem legal, bem visurada pra vocês. E eu acho uma questão bem instrutiva também, porque permite a gente deduzir várias coisas. Mas por esse vídeo é só. Valeu, pessoal. Falou! Matemática é muito bonita.